estamos no início da atividade, né? Cumprindo o regulamento do nosso trabalho com os recursos, no artigo 26 a 29, a defesa da monografia está na pública, né? E, no caso, o examinador terá até 30 minutos, né, para apresentar seu trabalho realmente. Em seguida, será exibida a presidente da banca, sendo cada membro terá 10 minutos para a sua audição, e recíproca em relação a 10 minutos também, para examinando. E, ao final, haverá avaliação pela banca examinadora. Sem mais delongas, então, passo a palavra, e até 30 minutos para examinando aqui também. Boa tarde, professores, boa tarde, visitantes, obrigada. O tema do meu trabalho trata sobre a violência urbana nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Será uma crise permanente ou abertura de oportunidades para o desenvolvimento do princípio da dignidade humana através da segurança cidadã. O tema trata sobre essa crise de violência nas comunidades periféricas, a sua origem, a atual política de combate à criminalidade utilizada pelo Estado e propõe a utilização desse modelo jurídico-político da segurança cidadã para combater essa violência e proporcionar a dignidade da pessoa humana. Os objetivos do trabalho foram verificar qual modelo de política criminal adotado no Rio de Janeiro, levantar os fatores históricos da política de tolerância zero, verificar a possibilidade de reduzir a violência e desenvolver o princípio da dignidade humana nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Hipóteses. É possível combater as violências das comunidades periféricas por meio de políticas públicas que valorizem as condições de trabalho e vida dos policiais e dos cidadãos. A reciclagem e capacitação para a educação da cidadania da polícia é uma ferramenta poderosa no combate à corrupção no sistema de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Método. Foi utilizado o método dedutivo, pesquisa qualitativa, referências bibliográficas e documentais. Vamos começar pela história de surgimento da violência nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Na formação histórica do nosso ordenamento jurídico, nós não vemos em nenhum momento uma preocupação com o direito português, que naquela época era o direito dominante, com a dignidade da pessoa humana. A nossa sociedade foi construída, foi formada basicamente sobre 3 princípios de diretrizes: de exclusão, segregação racial, segregação social. O tratamento jurídico era diferenciado para negros, índios e colonizadores. Os índios, após a consolidação da escravidão negra, eles foram reduzidos a crianças, considerados como incapazes, menores incapazes, sob a tutela da Igreja Católica. Quanto aos negros, eles não tinham nenhuma personalidade jurídica, salvo quando cometessem crimes, como regulamentava o Código Penal de 1830, que conferia aos negros personalidade jurídica quando cometessem crimes contra seus senhores, podendo eles responder como pessoa. Com a exceção dos colonizadores portugueses brancos, que a eles sim era garantido direitos, e os direitos civis e garantias fundamentais, não havia nenhum tipo de preconceito, não havia nenhum tipo de segregação racial, social, exclusão, como se vê nas 2 etnias anteriores. A ideologia do medo foi uma revolta que ocorreu na Bahia em 1835, uma revolta chamada dos Malês. A ideologia do medo tem sido hoje uma estratégia utilizada no Brasil para combater as sociedades consideradas extinguíveis. Entende-se por sociedades, comunidades extinguíveis, pessoas a quem o Estado tem o legítimo direito de matar, sem que elas passem por um devido processo legal, que, segundo a própria mídia expõe, são os negros, os mulatos, os pobres, os marginalizados. Ainda nós temos muito isso no Brasil. A ideologia do medo começou com essa revolta dos malês, em 1835, na Bahia. Malês eram escravos de origem africana, educados em árabe, que criam no Corão da religião islâmica. Eles pregavam ao negro escravo perseguido sobre democracia, direitos iguais, sobre esperança, ideologias do Corão. E conseguiram movimentar uma quantidade considerável de negros, conseguiram reunir mais de 600 negros na comunidade escrava para fazer um levante
contra o regime opressor da escravidão. Então, na noite do dia 25 de janeiro de 1835, eles ocuparam a Praça de Salvador e enfrentaram as tropas do governo, sendo, no entanto, dizimados. A força da lei e da ordem desmantelou totalmente a rebelião, mas essa rebelião ela difundiu medo pelas províncias do Brasil, considerando que naquela época os negros representavam mais de 60% da população brasileira e os brancos apenas 22%, os colonizadores, os brancos, eles ficaram com medo de que esse modelo fosse copiado em demais províncias brasileiras e eles seriam massacrados se de fato fosse. Portanto, a partir daquele momento, os brancos, as pessoas, os fazendeiros, as pessoas que detinham condições saíram às ruas e começaram a matar os negros. E aí começou a política de controle e vigilância dos negros e de combate a essa etnia. A formação das comunidades periféricas do Rio de Janeiro, ela teve seu marco inicial a partir da vinda da família real para o Brasil em 1808, no qual o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império. Para isso, para atender às necessidades da família real, foram feitas várias políticas de urbanização, sem, no entanto, ter cunho social. Foram abertas avenidas largas, foram criados tribunais de justiça, órgãos e secretarias do governo, bancos, e foram desapropriadas aproximadamente 2.000 casas para atender a nobreza e a realeza. Sendo que essas pessoas que deixavam suas casas não tinham nenhuma compensação, nenhuma indenização por isso. E só restavam a elas sair para as periferias, mais ainda muito próximo ao centro, pois elas dependiam de do crescimento econômico, das oportunidades de emprego que aquela civilização, que aquela sociedade estava proporcionando. O governo ainda tentou, para combater essa proliferação da pobreza, tentou construir casas populares em parceria com construtoras, mas como não era uma atividade muito lucrativa, não obteve êxito e o governo não insistiu na iniciativa. Ele, muito pelo contrário, decidiu combater os cortiços e as pobrezas. O cortiço era formado basicamente por famílias de brasileiros, imigrantes para o Rio de Janeiro, que buscavam as oportunidades de trabalho. E começou então um processo de guetificação das massas populares. Como a iniciativa de construção das casas não deu certo, eles começaram a combater os cortiços para manter a cidade bonita, alargar avenidas, e essas pessoas que moravam em famílias começaram a subir para os morros e começaram a se formar as comunidades periféricas. Nesse mesmo momento começa a política de tolerância zero, que foi uma ordem, segundo Lacan, é uma ordem punitiva de combate à pobreza. Percebe-se que com o processo de guetificação da massa popular, dos pobres, que naquela época a maioria negros, escravos, que foram libertos pela Lei Áurea, eles começaram a ser controlados de um modo, porque a sociedade ela esperava um tipo ideal de comportamento a pessoa que saía desse tipo de ideal de comportamento legitimava o homo sacer, que é um termo utilizado pelo Agamben, que justifica a morte de uma pessoa do estranho que não se enquadra naquele tipo de ideal de beleza, de padrão socialmente aceito. Então, instaura-se a crise da segurança pública em uma função não declarada do sistema penal, desde aquela época até os dias de hoje, que é o que o nosso sistema penal tem feito. Nós temos hoje nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro violências que são derivadas de vários fatores, mas principalmente do tráfico de drogas. E nós vemos nas ações policiais esse homo sacer, o Estado legitimando esse homo sacer, quando a polícia sobe às comunidades, quando a polícia prende, mata, sem o devido processo legal, sem respeitar os direitos humanos, as comunidades populares, os marginalizados. A aplicação da segurança cidadã na Colômbia. A segurança cidadã, como eu falei, é um modelo jurídico-político de combate à violência, pois ela entende que a violência ela tem uma origem multicausal. Não é simplesmente pelo fato da pessoa ser pobre ou pela pessoa ser negra, ou pela pessoa estar envolvida com o tráfico de drogas.
mas a violência tem a sua origem no conjunto desses fatores, também fatores psicológicos, fatores econômicos. O objetivo dessa segurança cidadã é combater a violência e a criminalidade derivada do tráfico de drogas. Quando eu digo violência no seu sentido amplo. Materializar os direitos civis e as garantias fundamentais do cidadão através do conceito de segurança humana. Materializar como? Trazer para a realidade do cidadão da comunidade periférica o direito à vida, o direito à saúde e o direito à educação previsto na Constituição. O conceito de segurança humana é a busca pelo fortalecimento das instituições democráticas e do Estado de Direito para proporcionar ao indivíduo condições adequadas para o seu desenvolvimento familiar e social. Na cidade de Medellín, Bogotá, as principais medidas adotadas por essa política foi, na área da prevenção, foi a alteração do texto constitucional, explicitando a responsabilidade do presidente dos governos para a manutenção da ordem do público. Atualmente, nossa Constituição diz que o Estado é responsável por garantir a segurança pública, mas confere às polícias a responsabilidade por isso, sendo que, na Colômbia, eles perceberam essa falha e deixaram de uma forma clara que o presidente, que todos eram responsáveis para manter a ordem do público. Eles fizeram a capacitação policial e exoneraram os policiais corruptos, promoveram o desarmamento, a recuperação dos lugares urbanos, através da criação de praças e iluminações, antes lugares que eram utilizados para desenvolver a criminalidade, a delinquência, como hoje nós temos a Cracolândia em São Paulo, foram transformados em lugares onde as famílias puderam passear. E assim diminuiu muito o número de roubos, de assaltos, de assassinatos. Capacitaram líderes comunitários e formaram uma polícia comunitária. Polícia comunitária são vizinhos que se reúnem por quadras, por regiões, por bairros, e eles aprendem sobre o modo operante da delinquência, sobre como que pode ser gerada violência, e eles passam a atuar juntamente com a polícia nessa prevenção. Eles promoveram a solução pacífica de conflitos e a Hora da Cenoura. A Hora da Cenoura era uma lei em que os estabelecimentos que vendiam bebida alcoólica deveriam fechar exatamente à 1 da manhã. Com isso, conseguiu-se reduzir em número considerável os acidentes de carro causados por bebida. Eles também deram atenção às famílias deslocadas pela violência, testemunhas oculares que entregavam traficantes, bandidos, chefes de grupos armados que receberam proteção policial. As principais medidas adotadas na área de controle foram o aperfeiçoamento da perícia e capacitação dos peritos para que as provas não fossem contaminadas, uniformização de dados com registros confiáveis sobre a violência, ou seja, era possível agora medir o número de assassinatos, os assaltos, considerando que ainda é necessário para isso que haja registro do boletim de ocorrência. Retomada dos territórios dominados por grupos armados através do uso do agente de muita força, o que para hoje a pacificação dos morros no Rio de Janeiro. Foram criados postos policiais próximos dessas comunidades, conhecidos como CAI, Centro de Atendimento Imediato, para que os policiais pudessem estar mais próximos das áreas críticas. E foi colocado um maior número de policiamento para a vigilância e um menor número de policiamento na administração. A construção da dignidade humana e a superação da violência nas comunidades do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro hoje, o modelo de combate à violência está pautado nos ideais de beleza, pureza, higiene e ordem. Como eu falei lá atrás, esses ideais, eles implicitamente estão dizendo que para que possamos estar seguros, nós devemos estar ao lado de pessoas que têm uma bela aparência, de pessoas que têm uma situação econômica razoável, de pessoas que não são estranhas. Então, todo o estranho, o mendigo, o marginalizado, a pessoa que mora numa comunidade que vive sob certa cultura, ela passa a trazer uma ameaça para o cidadão do asfalto. O nosso próprio secretário de Segurança Pública, José Beltrame, disse que quando coloca policiais nas comunidades periféricas, ele protege o morador do asfalto. No Morro da Dona Marta hoje nós temos um policial para 81 habitantes, enquanto que na cidade do Rio de Janeiro inteira é um policial para 340, ou seja, é notoriamente uma política de controle dessas populações, de restringir, de impedir com que elas desçam e atrapalhem a segurança do morador do asfalto. Essa segurança, como eu falei, é abalada por esse estranho, pelo negro marginalizado.
e o combate à violência por meio da aniquilação e do genocídio das classes pobres. Muitas pessoas que vivem nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro não possuem registro civil e muitas dessas pessoas que não possuem seu registro civil já foram assassinadas e enterradas como indigentes e não viram uma estatística. Então, é difícil prever exatamente quantas pessoas já morreram nas invasões policiais, mas o fato é que toda vez que uma polícia sobe um morro, eles não prendem muitas pessoas, eles matam. E o Estado legitima essa matança justificando por esse ideal de beleza, de pureza. Por ele ser traficante, ele merece ser morto. Essa ação punitiva do Estado contra as classes pobres, ela justifica, na verdade, essa política de tolerância zero. A pacificação das comunidades e as UPPs, elas foram uma medida adotada pelo Estado do Rio de Janeiro na esfera do controle. Assim como foi feito em Medellín, que eles retomaram o território dos grupos armados, o Rio de Janeiro adotou a mesma medida. Foi uma guerra declarada contra o tráfico após uma onda de queima de carros, de veículos, e eles expulsaram os traficantes. Contudo, por não haver uma reciclagem da polícia, a saída dos traficantes proporcionou a dominação pelas milícias. As milícias, que são as milícias, são grupos terroristas, literalmente, formados por policiais corruptos que exploram, matam, isso tudo legitimado pelo Estado, porque eles estão embutidos no poder de polícia. E essas milícias, elas cobram por serviços, assim como o filme Tropa de Elite, para quem assistiu o filme 2, ele mostra como as milícias elas são capazes de formar curral eleitoral para eleger prefeitos. E os policiais, percebendo que tinha um poder tão grande nas mãos, acabaram eles mesmos saindo da polícia e se candidatando. E assim, consolidando mais ainda o seu poder sobre as comunidades. O sistema penal que nós temos hoje, por meio dessa política de tolerância zero, é um sistema penal genocida, onde ele legitima a execução dos suspeitos, assim como aconteceu no caso do repórter, que os suspeitos foram brutalmente assassinados, o repórter Tom Lopes. E os cidadãos dessas comunidades, eles vivem uma cidadania da autodefesa. Autodefesa contra quem? Por quê? Contra o Estado. Porque a ideologia do medo incute uma sociedade de que essas pessoas são tão perigosas que eles, quando saem às ruas, eles precisam se proteger dos policiais e da própria sociedade para que eles não os vejam como marginais, como delinquentes e como responsáveis por manchar a impureza. Esse cidadão, como eu falei, os cidadãos sem registro não viram estatísticas. E a criminalização desses cidadãos faz com que a sociedade fique impossibilidade de perceber as injustiças. Muitas das pessoas ainda promovem o discurso que o Estado ele dissipa, dizendo que precisa morrer porque é traficante, precisa morrer porque é negro, precisa morrer porque é marginalizado. Em 2007, morreram proporcionalmente 107 mais afrodescendentes do que brancos. E essa tendência é uma tendência de aumento de homicídios na população negra e queda na população branca. Eu me foco muito no negro porque, por causa daquela ideologia do medo derivada da revolta dos malês, hoje nós ainda temos muito isso arraigado na política do sistema penal. A aplicação da política no Brasil. Indicadores de violência divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado foram instituídos. Foi criado no Brasil a rede InfoSeg, que relaciona os dados de identificação civil e criminal. No Brasil também foi feito um sistema integrado de mandados de prisão, o SIM. Foram realizados seminários regionais para a capacitação de líderes comunitários. Importante ressaltar que esses seminários eles foram realizados em alguns estados brasileiros. E que todas essas medidas que eu estou colocando aqui nesse quadro, elas não foram adotadas de maneira uniforme. Foi feito um aperfeiçoamento na perícia criminal. A lei seca ainda foi de uma forma geral e a capacitação policial não foi obrigatória. Concluindo, essas medidas relacionadas com a segurança cidadã adotada no Brasil atuaram basicamente na esfera de controle da violência. Se eu mostrar aqui para vocês,
A única medida adotada na esfera de prevenção, eu posso dizer que foi o seminário regional e a capacitação policial. Enquanto que na Colômbia, nas cidades de Medellín e Bogotá especificamente, foram adotadas várias medidas na esfera de prevenção. Por quê? Porque a segurança cidadã, ela entende a violência não simplesmente como tem origens multicausais, ela é derivada de vários fatores em conjunto. E ela não pode, portanto, ser combatida apenas pelo uso das armas, pela força bélica. E, ao terminar o trabalho, eu percebi também que essa ideologia do medo, derivada da revolta dos malês, ainda é um obstáculo muito grande para que no Brasil essa segurança cidadã possa ser implementada de fato e desenvolver o princípio da segurança cidadã. Porque enquanto o Estado agir como se o negro marginalizado, como se os estranhos, quando eu digo estranhos, eu digo todas aquelas pessoas a quem você pode atribuir certo comportamento delinquente ou desviado do padrão normal, enquanto o sistema penal tratar essas pessoas como o próprio crime, não há como se falar em desenvolver o princípio da dignidade humana e principalmente acabar com a violência. E, portanto, o Brasil, não foi possível verificar no Brasil essa segurança cidadã, como foi aplicada na Colômbia. Porque o Estado também não adotou o conceito de segurança humana. Como eu disse, a segurança humana, ela implica em você atender às necessidades básicas do cidadão. Saúde, educação, recuperar espaços públicos para que as pessoas tenham lazer, proporcionar qualidade de vida e permanecer uma política de tolerância zero, onde os policiais eles sobem os morros, eles matam e eles não sofrem nenhum tipo de sanção. Política essa legitimada pela ideologia do medo. A partir do processo de pacificação dos morros, do surgimento das milícias, da falta de iniciativa do governo federal em promover políticas públicas a nível nacional, para prevenir essa violência por meio do desenvolvimento humano sustentável, percebe-se que o paradigma da segurança cidadã não passou de uma função declarada, permanecendo apenas no discurso. O professor Nepomuceno diz que a história de que o sistema penal está em crise, na verdade, é uma função, é um discurso do Estado apenas, porque para os crimes individuais, como crimes contra a vida, homicídios, crimes contra a moral, como o estupro, crimes contra o indivíduo, o sistema penal funciona muito bem. Mas, para os crimes contra a coletividade, como crimes ambientais e crimes ao patrimônio público, esse direito penal não funciona bem. Então, haveria, na verdade, uma crise de segurança pública quanto à punição daquela classe privilegiada que comete crimes contra a coletividade. Na página 19, professoras, tem um quadro em que mostra que 95% da população carcerária são de origem pobre. Sendo que desses 95%, se eu não me engano, são apenas 10% eles cumprem pena por tráfico de drogas. Mais uma representação, uma prova, eu digo, de que quando o policial sobe ao morro para combater o tráfico de drogas e, entre aspas, a violência, ele, na verdade, está legitimando ele como sácer, como ela também disse, que ele vai lá e ele mata as pessoas. E ele está materializando essa ideologia do Estado, esse terrorismo do Estado. E a proposta do meu trabalho, eu creio que é um trabalho que tem fundamental importância para a nossa sociedade brasileira, porque eu percebo que ainda é muito arraigado na cultura brasileira esse preconceito contra o negro marginalizado, contra o pobre e contra as pessoas que vivem nas comunidades periféricas. Eu sou do Rio de Janeiro e eu costumo dizer para as pessoas que o fato de você passar ao lado de uma comunidade periférica não significa que você vai ser assaltado, porque lá existem pessoas que trabalham, que lutam e que são vítimas desse terrorismo de Estado, são vítimas dessa ideologia do medo. E a ideologia do medo, só retomando um pouco, porque é muito importante esse papel, essa ideologia, no papel que o Estado desempenha,
Porque a ideologia do medo, apesar de ter surgido na revolta dos malês na Bahia, lá em 1835, a primeira vez que ela foi utilizada no Brasil foi na década de 90, quando Fernando Henrique ele concorreu à presidência e ele, em nome da lei e da ordem, ele em parceria com a mídia, se utilizou dos arrastões para disseminar esse medo. E que havia na época uma concorrente que representava as classes sociais mais baixas. E ela foi aniquilada na concorrência eleitoral porque a civilização, a sociedade brasileira ficou com tanto medo de que uma pessoa representante da classe popular assumisse o poder, fosse disseminar, a violência fosse crescer mais ainda. E essa ideologia do medo não só legitima esse terrorismo do Estado, mas como também mantém hoje no poder os conservadores, que não querem que as pessoas mais necessitadas não querem promover políticas públicas para que elas tenham esse desenvolvimento sustentável. Então é muito importante esse tema, na minha opinião, para que a gente possa, primeiramente, construir no Brasil um novo pensar a respeito do que é violência e quem a violência ela mais atinge, qual é o público-alvo, para que esse problema de fato possa ser resolvido.